irmãos e irmãs que nos visitam nesta reflexão. Sejam todos bem-vindos. Em especial aqueles que frequentam e trabalham na Sociedade Espírita Mensageiros da Paz em Curitiba. Casa Espírita que nos fez o convite para conduzirmos uma reflexão à distância, virtual, tendo em vista que estamos aí numa pandemia, né? Então, houve um convite para a gente usar e aproveitar os recursos que a tecnologia nos oferece. Minha gratidão a todos e que possamos aproveitar esses momentos de reflexão juntos para o crescimento de nós todos. Evidentemente, roguemos as bênçãos e o amparo de Jesus, nosso mestre, modelo e guia, que ele possa nos inspirar a todos. Roguemos também a inspiração e o amparo, especialmente dos mentores e trabalhadores espirituais vinculados à Sociedade Espírita Mensageiros da Paz. É uma alegria poder refletir um pouquinho, é uma alegria refletir o Evangelho de Jesus e buscarmos caminhar na direção de aprender e viver o seu Evangelho. E já que estamos falando de caminhar na sua direção e vivermos o seu Evangelho, o tema que vamos conduzir é definindo rumos. Se eu usar a seguinte proposição a vocês. Um amigo chegou para mim e disse: Telmo, quero ir, como faço para chegar? Se vocês tivessem que responder uma questão dessas, como é que vocês ficariam? Evidentemente está faltando alguma coisa. Eu quero ir, como faço para chegar, não me define nada, eu não consigo escolher caminho. Primeira coisa que eu preciso saber é para onde a pessoa quer ir. Para onde eu quero ir? Para onde você quer ir? Sem saber para onde quer ir, qualquer caminho ou nenhum caminho serve. Porque qualquer caminho te leva para onde você nem sabe para onde quer ir. E nenhum caminho serve, tá bem, porque eu não sei para onde quero ir, como é que eu vou definir um caminho? Eu preciso definir caminho. Mas vamos supor que você queira você queira chegar em São Paulo, por exemplo. Eu perguntaria, você pode usar a Regis Bittencourt? Rodovia 116? Você pode usar a Fernão Dias? Você pode usar a Castelo Branco? Você diz, não, você pode usar a Regis Bittencourt. Claro, se você já supôs que a pessoa está partindo de Curitiba. Mas eu não disse onde a pessoa estava e nem ela disse aonde ela estava. O que eu quero conduzir com isso? Para escolher caminho também, você precisa saber qual é o seu ponto de partida, senão também não dá para escolher caminhos. E eu pergunto, você sabendo o que você quer ir de Curitiba para São Paulo, por exemplo, você pode ir pela 116, Regis Bittencourt, mas se você pode ir para 277, essa que vai de Paranaguá a Foz do Iguaçu, você diria que não. Eu digo que sim, você pode ir a Foz do Iguaçu você pode subir para Campo Grande, de Campo Grande você. Ok? Você pode ir a Manaus, de Manaus. Ok? Ah, parece estranho, eu quero ir de Curitiba para São Paulo e pegar via Foz do Iguaçu. Parece estranho. Mas na vida, muitas vezes nós escolhemos caminhos assim. Porque, primeiro, às vezes não sabemos para onde ir, outras vezes não sabemos onde estamos. E outras vezes, sabendo onde estamos e aonde queremos ir, nós pegamos os atalhos e os caminhos mais complexos, às vezes. Se eu quero ir de Curitiba para São Paulo, eu posso até dar a volta no globo e chegar em São Paulo. Muitas vezes escolhemos caminhos, damos a volta no globo para chegar em caminhos que às vezes não estão tão longe, não pegamos o caminho mais curto. Então, na vida, para escolher caminhos, nós precisamos saber de algumas questões. Aonde queremos ir?
qual é o nosso destino? Temos um destino? Ou o nosso destino é o túmulo, como alguns pensam? O que estará no túmulo? Com certeza o corpo. Mas nós estaremos lá? Temos que pensar. Que respostas e que compreensão temos da vida e de nós mesmos para podermos definir o nosso destino e qual o caminho a seguir, qual o caminho a adotar, qual o melhor caminho. Então precisamos refletir algumas questões a respeito da vida para depois escolhermos qual é o caminho mais apropriado. Qual é o destino? Temos um destino? Qual é o nosso destino? Jesus já sinalizou qual é o destino. Ele disse: sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é. Vós sois deuses. Deixai brilhar a vossa luz. Já está sinalizando o que devemos fazer em nossas vidas e como caminharmos. Mas também disse: podereis fazer o que faço. E ainda mais. Parece ousado nós fazermos o que Jesus fazia, mas ele disse que poderemos. No futuro poderemos fazer o que ele fazia e até mais. E aí então vem a pergunta: o que fazia Jesus? Quando eu faço essa pergunta em palestras presenciais, as pessoas dizem, curava, ensinava, tudo isso, resumindo em uma única palavra: que fazia Jesus? Amava. Amava. Tudo que ele fez, tudo que ele ensinou é nessa direção de aprendermos a amar. Então o exemplo que ele deu foi o exemplo do amor. Todas as derivações, todas as lições se resumem no amor. Então Jesus nos convida a fazer o que ele fazia: amar. Amar como ele amou. Podemos dizer que amar como Jesus amou é beber na fonte divina do amor, porque Deus é amor, nos diz João em uma de suas cartas. O amor de Deus derrama-se sobre todos, nos diz Paulo numa das cartas. Portanto, o que nós temos que fazer é aprender a beber nessa fonte fecunda que é o amor de Deus. Então temos, resumidamente, podemos, para a nossa compreensão, dizer: temos que aprender a amar. Fazer o que Jesus fazia, aprender a amar. Aprender a amar é voltarmos à casa do Pai, quais filhos pródigos que eu somos. Não é uma questão física, é nos sintonizarmos com o Criador. Somos seus filhos, temos a sua genética e precisamos sintonizar essa frequência da nossa luz interna com a luz divina. Então o papel é esse. Somos, por isso a parábola do filho pródigo. Somos filhos pródigos. Mas aí poderíamos perguntar, mas qual a finalidade de tudo isso se dá um trabalho danado para fazer? Estamos aí tentando, né, para conquistarmos algo que todos nós sonhamos. Só é possível para quem ama. O que todos desejamos, o que todos queremos, sem exceção. Por certo, não é um carro novo. Pode até alguém querer um carro novo, mas não é um carro novo que estou falando. Não é uma casa nova, não é uma viagem. O que todos nós queremos, sem exceção, que vale para todo mundo, é felicidade. E a felicidade só é possível para quem ama. Ninguém que não ame será plenamente feliz. Daí nós podemos concluir que nós ainda não sabemos efetivamente o que seja felicidade. Nós temos pálidas noções de felicidade. Então, se queremos ser felizes, precisamos aprender a amar. Não tem outra saída, não tem outra opção, né? É caminhar na direção da perfeição, da sabedoria e por aí afora, podemos dar um monte de nomes, mas, enfim, resumidamente, é aprendermos a amar. Então, Kardec, na quarta parte, do Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo, ele vai tratar de felicidade. Na primeira pergunta, é a 920 desse capítulo, dessa quarta parte, a primeira pergunta é a 900, numerada como 920. Pergunta ao codificador: é dado ao homem ser absolutamente feliz neste mundo? E os imortais respondem que não. Porque estais num mundo de provas e expiações.
Ou seja, temos alguns ajustes para fazer. Já está mostrando aí que a felicidade é preciso que a gente já tenha passado nas provas e que a gente não tenha expiações a realizar. Ou seja, tenhamos resgatado todos os nossos débitos. Ou seja, temos aprendido a amar. Não tem outra saída. Portanto, estamos ainda num mundo de provas e expiações. A felicidade completa não é possível ainda. Mas o codificador vai perguntando. E aí na 922, estou pegando só duas perguntas apenas desse capítulo. Na 922 ele formula uma afirmativa antes. Ele faz uma afirmativa antes de formular a pergunta. Diz ele: eu estou interpretando, as palavras não são exatamente estas, não estamos lendo as perguntas, então vamos pela interpretação. Ah, já que vivemos num mundo onde a felicidade de uns implica na infelicidade de outros, vivemos num mundo assim? Par é, parcialmente sim, depende do ângulo que a gente olha. Para que alguns poucos, por exemplo, para que alguns poucos sejam multimilionários, a muitos falta o necessário. Felicidade de uns e infelicidade de outros. Vamos pegar um outro exemplo até mais descontraído. Uma jovem com dois pretendentes apaixonados por ela. Ela escolhe um deles, felicidade desse um e infelicidade daquele que foi preterido. Se ela escolher um terceiro, felicidade desse terceiro e infelicidade dos dois que foram preteridos, que eram pretendentes. Mas aí, outro dia eu fiz essa palestra e a senhora me interpelou e disse: mas pode ser infelicidade daquele que foi escolhido. Numa segunda instância, sim, mas numa primeira instância, num primeiro momento, é felicidade daquele que foi escolhido, é claro. Né? Mas depois as intercorrências da vida podem levar a tornar essa escolha uma infelicidade. Mas estamos falando de uma primeira instância, até mesmo para usar o exemplo. Mas aí tem um pequeno probleminha. Nós estamos colocando a felicidade na mão de terceiros. Nós estamos colocando a felicidade, às vezes, em ter alguma coisa. Tá? E a felicidade, portanto, temos que refletir um pouquinho mais sobre ela. Então, Kardec faz essa afirmativa e depois ele formula a pergunta: se existiria algo que fosse comum à felicidade de todos, que não dependa dos outros, né? Que a gente não fique nessa dependência. E os imortais respondem que sim, em dois aspectos. Primeiro, no aspecto material, a posse do necessário. Ou seja, o que está querendo dizer o codificador? Ninguém com fome, com sede, com frio, desabrigado pode ser feliz, por mais que esteja de bem com a vida, não dá para ser feliz faminto. Há necessidade, precisamos de abrigo, de conforto, de alimentação. Estamos no corpo físico, temos necessidades materiais. Mas qual é a posse do necessário? Qual é o necessário? O necessário é relativo, depende de cada um, do interesse de cada um, da proposta de cada um e assim por diante, da cultura, depende de uma série de fatores. E até mesmo quero dizer que no aspecto material, a vida deve ser de progresso, sim. Se não for isso, Deus não teria permitido tanto avanço na ciência e na tecnologia que vem facilitar as nossas vidas. Mas por que ele ofereceu e permitiu isso? Para sobrar mais tempo para a gente fazer coisas mais importantes do que só buscar o aspecto material. Então, no aspecto material, a posse no necessário, cada um pode refletir um pouquinho o que seria necessário. Às vezes a gente exagera nesse necessário e perde a felicidade. Eu costumo usar um exemplo bem simplório, mas que serve para a gente refletir um pouquinho. Se o meu sonho material de felicidade no aspecto material for comprar uma Ferrari e eu ganho o salário mínimo, no Brasil é muito bom, realmente um salário elevado, dá para viver bem, né? Pois é. Mas meu sonho de felicidade é comprar uma Ferrari e eu ganho salário mínimo. O que você acha que eu compro minha Ferrari? Muitas vezes quando eu faço essa pergunta as pessoas dizem que não. Eu digo que compro sim, deixa de ser pessimista, vou comprar. Vou passar pão e água
durante 10 encarnações e compro minha Ferrari. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando exageramos as coisas no aspecto material, nós seremos infelizes continuamente no aspecto mais simples, que é o material. Mas tem um outro aspecto, que é o aspecto moral, dos valores internos. E aí os imortais respondem que tem 2 itens a serem conquistados para esta felicidade. E os 2 itens são, um deles é fé no futuro. Evidentemente, se não temos um futuro, vamos conquistar o quê? Então precisamos ter um futuro. Precisamos adquirir a consciência de que somos espíritos imortais destinados à perfeição, que temos um futuro, temos um destino a ser conquistado. Né? Primeiro ponto. A fé no futuro. Aí esta fé no futuro vai nos conduzir a ir atrás deste futuro. Ir atrás desse futuro vem outro item. Fé no futuro e paz de consciência. Paz de consciência. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque, pegando a pergunta 621 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, e os Espíritos respondem na consciência. É ali que nós vamos grafando aquilo que vamos compreendendo da lei de Deus e vamos colocando em prática. Então nós precisamos usar a nossa consciência. Então precisamos paz nela. Quando a gente não cumpre a lei que já está na consciência, nós temos um conflito com a justiça divina. Não é Deus que pune ou castiga, a nossa consciência é que vai cobrar, é o tribunal, é ali. Da justiça humana a gente pode fugir, pode mudar de país, pode mudar a fisionomia, fazer plástica, trocar a documentação e até escapar da justiça humana. Mas a justiça divina não tem como, porque ela vai conosco. O tribunal vai conosco aonde estivermos, neste plano, no outro, em todos os lugares, porque o tribunal é a própria consciência. Então, quem tem o oficial de justiça atrás de si, por conta de problemas com a consciência, por ter descumprido a lei, não pode ser feliz. Então é preciso adquirir paz de consciência. Adquirir paz de consciência é preciso mudar os nossos hábitos e as nossas atitudes. Então precisamos analisar aonde queremos chegar. A felicidade, o destino, a perfeição, a liberdade, a sabedoria, tudo isso engloba o mesmo pacote. Está no mesmo pacote. Então já sabemos onde queremos chegar. Mas para escolher o caminho, eu preciso saber aonde estou. Aonde nós estamos? Aonde você está? Ah, você vai dizer, estou na minha casa assistindo essa palestra, essa reflexão. Ah, estou no carro com o som ligado e ouvindo. Estou com... Não é isso que eu estou perguntando. É aonde você está nessa busca pela perfeição. Em que nível você já se encontra? Comparando a perfeição com as nossas escolas, nossas conquistas aí de diplomas e certificados e doutorados, até chegarmos a um doutorado, e a perfeição é o doutorado, no meu entendimento, o doutorado na arte de amar. Se você está, aonde você está? Comparando com as nossas escolas, você está a humanidade, de uma maneira geral, está na pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, não, faculdade nem pensar ainda. Estamos longe. Então, aonde estamos? Qual é o nosso nível? Né? Como é que eu estou nesta jornada em relação à perfeição? Porque eu sabendo o que eu já conquistei, eu vou ter uma ideia do que me falta conquistar. Né? É isso. O ponto de partida é aonde eu já me encontro. E como diz Herculano Pires a respeito da humanidade, no livro Introdução à Filosofia Espírita, diz Herculano Pires que, resumindo, que a humanidade carrega em si, a cada instante, a síntese do seu passado. Mas essa síntese é apenas o germe para edificar o futuro. Ou seja, a cada instante, se tirarmos uma fotografia, simbolicamente, daquilo que a humanidade já conquistou,
nós temos nessa fotografia todo o passado, tudo que já conquistamos, a somatória de tudo que já conquistamos. Mas isso é apenas o gene para indicarmos o futuro. Dito de outra forma, a primeira série é conquistada, é o gene para construir a segunda e assim por diante. Mas essa proposta vale para o indivíduo também. Cada ser carrega em si a síntese do seu passado. Mas essa síntese é apenas o gene para edificarmos o futuro. É mais ou menos isso. Então, aonde estamos nesse processo? O que nos falta conquistar? Temos que olhar isso. E isso se olha fazendo o quê? O que é muito difícil de fazer, que nós temos medo de encarar muitas vezes, é olhar para nós. Se chama autoconhecimento. No meu entendimento, já tenho falado com frequências, é o grande desafio da humanidade, de cada indivíduo, por conseguinte, da humanidade, olhar para si. E isso fica claro quando Kardec formula a última pergunta da terceira parte do Livro dos Espíritos, onde ele pergunta qual o meio prático tem o homem para melhorar-se neste mundo, e os imortais respondem: um sábio da antiguidade evoluiu disse, conhece a ti mesmo. Isso se chama autoconhecimento. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, tratando do sede perfeitos, que é a nossa meta, da proposta do Cristo, sede perfeitos, nós temos uma passagem no capítulo 17 que diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações, ou pela luta que trava contra suas próprias imperfeições, não importa, o sentido é o mesmo, as palavras são diferentes. Então devemos, e o primeiro ponto para darmos continuidade, é preciso, se eu quero dominar minhas más inclinações, é saber quais são elas, quais são as minhas más inclinações, quais são as minhas imperfeições. Isso se chama autoconhecimento. Nós temos o hábito de saber todos os defeitos dos outros para corrigi-los. Tem um problema nisso tudo. O único ser no mundo que eu consigo mudar, transformar, corrigir, elevar, sou eu. Às vezes a gente quer, inclusive, que alguém nos corrija. Né? Às vezes você define a tarefa, passa a tarefa para o pastor, para o padre, para o dirigente espírita, para o palestrante, para alguém. Não dá. Esse pessoal pode nos auxiliar com as orientações, com as reflexões, nos despertar a consciência e o entendimento para melhor seguirmos o caminho. Mas a tarefa de caminhar e descobrir e vencer as próprias imperfeições é nossa. A gente não muda ninguém. Auxilia para que a pessoa decida mudar. Isso é muito comum quando a gente tem, e a maioria usa esse exemplo porque muitas pessoas conhecem situações dessa. Quando temos um alcoólatra por perto, seja na família, onde for. Pode internar, pode brigar, pode expulsar de casa, pode fazer o que você quiser. Se interna, ele sai e volta a beber. Enquanto ele não decidir mudar, não muda. Portanto, podemos contribuir, ajudar, mas a decisão é da pessoa. Por isso, a responsabilidade por olhar para as nossas imperfeições é individual e intransferível, é de cada um. Então precisamos olhar para nós. Um sábio da antiguidade evoluiu disse: conhece-te a ti mesmo. Eu até já citei, vou repetir, costumo dizer, que este é o grande desafio para vivermos num mundo melhor, onde as nossas relações sejam melhores conosco mesmo e com o nosso próximo, é esse olhar para nós. Olhar para as nossas atitudes, para o nosso comportamento e fazer as mudanças que se façam necessárias, sem arrumar desculpismos, escape. A gente adora uma desculpa, a gente adora postergar essa mudança, mas ela vai ter que ocorrer, cedo ou tarde. Que melhor que seja cedo para que a gente plante as sementes necessárias para um mundo melhor. E depende de cada um de nós. Então,
O ponto de partida se chama autoconhecimento. O ponto de chegada é o destino, é a perfeição, é a felicidade. O ponto de partida é o autoconhecimento. O que falta mudar para eu atingir essa tal felicidade, essa perfeição, a sabedoria? O que falta? Olhando o que falta, eu vou correr atrás. Então, em que estágio eu me encontro? Em que ponto eu estou? Isso se chama autoconhecimento. E aí nós temos, no próprio capítulo 17º, Sede Perfeitos, tem algumas dicas ali, caracteres do homem de bem, onde nos mostra que caracteres devemos buscar para nós mesmos. Mas eu gosto muito também da receita que está na segunda pergunta que Kardec faz dentro da 919, sem renumerar, continua sendo 919. Ele pede mais explicações a respeito deste autoconhecimento. E aí vem a resposta de Santo Agostinho. Eu quero crer que é uma receita, no meu entendimento, é uma receita para a gente fazer o olhar para nós mesmos. Fazer e cumprir e vencer o desafio do autoconhecimento. Santo Agostinho, no meu entendimento, foi o espírito mais apropriado para responder esta questão. Por quê? Porque ele, até a meia-idade, aí 32, 33 anos, foram o que a gente poderia dizer, simplificando, um perdido, um confuso, procurando Deus, procurando o que fazer, procurando ser diferente, procurando se encontrar. Até que ele resolveu atender os apelos da sua mãe, que veio a ser canonizada como Santa Mônica, e resolveu seguir o Evangelho de Jesus. E deu certo. Depois da meia-idade, ele resolveu achar o rumo no Evangelho de Jesus e o que aconteceu? Virou Santo Agostinho. Então, se deu certo para ele, se a gente resolver, talvez dê certo para a gente. Talvez é uma força de expressão apenas. Dará certo para a gente. Então, precisamos usar a receita de Santo Agostinho. De Santo Agostinho. Fazei como eu fazia quando estava entre vós. Diariamente, antes de dormir, fazia um balanço do meu dia. Estou interpretando. A resposta é mais longa, é bem longa, é bem interessante, é uma verdadeira receita. Mas, diariamente fazia um balanço do meu dia. Vamos analisar um pouquinho essa questão? Por que diariamente? Fazer um balanço. O que eu fiz quanto ao meu próximo que eu preciso reparar? O que eu fiz de ruim que eu preciso modificar? O que eu fiz que preciso mudar? No meu dia a dia. Mas por que esse olhar? A gente normalmente faz um olhar para nós, né? Uma verificação da nossa vida em dezembro, né? Próximo do Natal. Eu até costumo dizer por um ranço da infância. Por quê? Porque na infância, quando chegava dezembro, o Natal está próximo, aí a gente perguntava para os pais, para a mãe, o que eu vou ganhar de presente no Natal? Qual era a resposta? Se você se comportou durante o ano, você ganha, senão, não. Aí a gente ia começar a pensar, o que eu andei fazendo o ano todo? Quanto daquilo que você fez durante o ano, você lembra em dezembro? Não tem nenhum problema fazer essa reflexão em dezembro. O clima até é apropriado, né? Pela proximidade do Natal, isso leva um pouquinho as nossas energias, nossas vibrações. Mas o problema é que quanto você vai lembrar no final do ano de tudo que você fez, que precisa, principalmente aquilo que precisa mudar. Por isso, ele propõe que façamos isso diariamente. Fazer um balanço do nosso dia. O que andamos aprontando? O que fizemos? O que precisamos mudar? O que precisamos corrigir? E por que diariamente? Porque diariamente fica mais fácil de lembrar. No final do ano eu não lembro tudo que eu fiz durante o ano, mas diariamente é mais fácil que eu lembre o que eu fiz durante o dia. Isso me faz refletir sobre as minhas ações e tentar mudá-las.
Mas Santo Agostinho, então, faz uma proposta que é uma receita. E, além do que, fazer diariamente leva a outra aplicação de um ensino de Jesus. Porque a gente começa a analisar as pequenas coisas. Jesus diz que quem não é fiel nas pequenas coisas não será nas grandes. Isso é evidente. Então, se eu começo a aprender a ser fiel nas pequenas coisas, não quer dizer que eu serei nas grandes. Mas se eu não sou fiel nas pequenas, dificilmente serei nas grandes. Então, é um balanço diário, como propõe Santo Agostinho nessa busca pelo autoconhecimento. Então, precisamos olhar para nós. Sabendo o destino e sabendo o ponto de partida, agora eu posso escolher o caminho. Eu posso escolher o caminho mais curto. Mas se eu sabendo aonde quero chegar e sabendo aonde estou, ainda assim, se eu não tomar o devido cuidado, eu posso escolher o caminho mais longo, mais perturbado. Posso escolher atalhos. Posso chegar e tentar ir de Curitiba para São Paulo dando a volta no globo. Até deve ser uma viagem bonita, mas não é a finalidade mais rápida. Não tem o caminho mais rápido. O caminho mais rápido seria, de forma terrestre, seria pegarmos a Regis Bittencourt ou o BR-116. Portanto, muitas vezes, mesmo sabendo que temos que chegar, através dos ensinamentos dos templos religiosos, através do ensinamento de Jesus, que temos que chegar à perfeição, sabendo que precisamos olhar para nós, qual o caminho devemos pegar. Mesmo assim, às vezes a gente pega atalhos. Fica arrumando. Como que seria pegar atalhos? Ficar arrumando desculpa para as nossas imperfeições, para os nossos erros, desqualificando. Não, temos que olhar, temos que ser críticos para as nossas ações para podermos mudar a nós mesmos. Menos críticos em relação aos outros, porque não temos o compromisso, a responsabilidade de mudança e devemos ser cuidadosos com as nossas críticas em relação aos outros, mas em relação a nós devemos ser mais rígidos. Normalmente, não é ser rígido de uma forma doentia que a gente vai entrar em depressão, angústia. Não. É sermos rígidos no sentido de olhar e saber que temos que mudar e o que temos que mudar. Mas aos outros não é responsabilidade nossa, a não ser nas nossas convivências, a gente acaba ajudando nas reflexões, mas a decisão de mudança é pessoal. Então eu quero normalmente, às vezes, a gente quer o quê? Aplicar. Definir o caminho para os outros, mas não sabemos o caminho muitas vezes para nós. Então, se eu sei aonde quero chegar e sei aonde estou, qual é o caminho mais curto? Qual é o caminho mais curto para a perfeição? Qual é o caminho mais curto para o doutorado na arte de amar? Qual é? Você imagina? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse qual era o caminho. O seu evangelho. As suas lições. E aí sim, sabendo aonde precisamos aplicar em nós o evangelho. Então, muitas vezes a gente quer aplicar o evangelho nos outros. Ele serve para os outros. Já ouvi as pessoas dizendo: nossa, gostei da sua palestra. Até costumo brincar, tem gosto para tudo, né? Mas gostei da sua palestra. Pena que meu cunhado não estava aqui. Pena que minha sogra não estava aqui. Pena que meu filho não estava aqui. Não foi para o filho, não foi para a sogra, não foi para quem não estava. A reflexão foi para quem viu, para quem assistiu, para quem acompanhou. A gente está sempre querendo resolver os outros. Esquece que resolvemos a nós. Temos que resolver a nós. Aos outros contribuímos com exemplo, com reflexões, mas a decisão de mudança e aplicação é deles. Então precisamos fazer o quê? Aplicar o Evangelho em nossas vidas. Mas não basta saber. Aplicar o Evangelho não é saber decor o Evangelho. Até não tem problema saber decor o Evangelho. Mas não basta. Até costumo dizer mais, é preferível que a gente saiba 2 ou 3 lições de Jesus e viva, do que saiba todas, decor e não viva nenhuma. Então é preciso que a gente pegue esse caminho, pegue da charrua e toque em frente. A responsabilidade é de cada um de nós. A responsabilidade é nossa. Nós somos os artífices do nosso futuro.
Nós somos os edificadores, os arquitetos da nossa felicidade. Podemos contribuir para a felicidade dos outros, mas a construção da felicidade, para cada ser, a felicidade verdadeira, trazida pela paz de consciência e pela fé no futuro, essa felicidade é a tarefa de cada um. Em abastecer-se da energia da fé e conquistar a paz de consciência, fazendo a limpeza do Tribunal Consciência, tirando de lá todos os processos e resolvendo todos os processos. E não angariando mais processos dentro do Tribunal Consciência. Portanto, para isso é preciso seguir um roteiro e colocar em prática. E o melhor roteiro de todos se chama Evangelho de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, assevera o Cristo. Portanto, os recursos estão ao nosso dispor. O que precisamos? Fazer uso desses recursos. E a gente muitas vezes esquece de fazê-los. Então precisamos aplicar o Evangelho em nós. E ao aplicar o Evangelho em nós e vivermos o Evangelho, nós estaremos contribuindo para que os outros, pelo exemplo, para os outros resolverem seguir o mesmo caminho, mas estamos contribuindo para um mundo melhor. Porque o mundo melhor é a somatória do quão melhor cada um de nós o é. Portanto, a gente está fazendo a nossa parte, cada um fazendo a sua parte. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Aplicar o Evangelho. Na prática, em teoria, ele não tem utilidade. Só vai ter utilidade quando sair da teoria para a prática. Não tem outro jeito, não tem outro recurso. Então precisamos aplicar o Evangelho em nós. Fazendo o quê? O autoconhecimento para ver o que precisamos mudar e o que precisamos colocar do remédio chamado evangélico. Chamado evangelho. O evangelho é terapêutico, então precisamos fazer uso, tratar as nossas mazelas aplicando o Evangelho de Jesus. Esse é o melhor caminho. E assim fizemos uma rápida reflexão, sabendo aonde queremos chegar, nosso destino, a perfeição, a sabedoria, a liberdade, a felicidade. Precisamos, esse é o ponto de chegada, o ponto de partida é saber aonde estamos, e isto fazemos pelo autoconhecimento. Aí o caminho a ser escolhido, o melhor deles é o Evangelho de Jesus. Tem outras alternativas aí que auxiliam, mas a beleza de tudo está, e a solução para tudo está no Evangelho de Jesus. Portanto, destino, perfeição. Ponto de partida, autoconhecimento. Caminho a ser seguido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Agradeço a Deus a oportunidade de refletir, de usando aí a tecnologia. As pessoas que nos visitam, a paciência de me ouvirem, eu agradeço. E aos mensageiros da paz e os mentores desta casa espírita, a minha gratidão pelo convite para esta reflexão. Portanto, aí a nossa gratidão. Mas também agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade da reflexão, pelo amparo e por estar conosco neste momento. Ao Cristo rogamos que nos ampare nas nossas dificuldades, especialmente nestes momentos que estamos vivendo de pandemia, que todas as pessoas possam receber a orientação, o amparo e a proteção necessária, inclusive para aqueles que partiram para o plano espiritual por conta não só da pandemia, das mais variadas transferências, né, formas que ocorreram as desencarnações, que todos no plano espiritual possam ser amparados e recebidos pelos trabalhadores do Cristo. E que nós que aqui continuamos possamos ser inspirados e orientados cada vez mais para melhor seguirmos os caminhos mais apropriados. Muito obrigado a todos, que Deus nos ampare e Jesus nos inspire sempre. Que assim seja.